de nossa evolução espiritual nessa nossa passagem pela cá. Mais uma vez, sejam todos abençoados e bem-vindos nessa noite. Muito bem, irmãos, os avisos da casa vão ficar para a Cecília, né, no final da palestra. Então, hoje nós trazemos um palestrante vindo do Rio de Janeiro, de tão longe, que realmente nos brinda com sua palestra, o André Luiz Fernandes, da Sociedade Espírita Jorge de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, uma casa espírita muito antiga, acho que do começo do século 1800. 98 anos. Sim, consigo. Onde começaram alguns dos meus antepassados aí, dos meus familiares. E aí a família continua trabalhando ainda nessa casa. André vai nos falar hoje sobre a paciência, né? Uma virtude muito necessária para todos nós que estamos aqui encarnados. Sabendo que Deus nos reserva outras oportunidades, né? Mas que em todas essas oportunidades a gente tem que continuar tendo paciência. Isso se insere aí no nosso capítulo 9, os que são brandos e pacíficos. André, plateia, toda nossa. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. É realmente um prazer retornar a essa casa e tão gentilmente nos recebe, geralmente uma vez por ano, né? Porque infelizmente nós que viemos do Rio de Janeiro ainda não adquirimos a paciência necessária para encarar 8 horas de viagem de automóvel pela Via Dutra, uma estrada simples, tranquila, né? Quase não tem corre-corre, acidente. Mas enfim, viemos sempre com muita boa vontade e muito agradecido pela oportunidade de falarmos aqui com os amigos de Pirassununga. E essa lenda é lenda, não sei se é verdade, que Pirassununga é a capital nacional da paciência, né? E os espíritas, como aqui bem disse o Cláudio, né, a sua virtude, né, carrega consigo a paciência. E nós já podemos assistir um pouco dessa paciência hoje ao chegarmos e percebemos a dificuldade de ligar o projetor para poder passar a imagem da apresentação. Eu escutei assim, paciência, falando para o Cláudio, não foi? E depois escutei lá no outro canto da sala, não sei quem falou, também algo que da paciência, não entendi se precisa exercitar ou se tem. É sinal que a paciência ela perpassa por Pirassununga, pelo menos. Se não for a capital nacional da paciência, ela está por aqui. Mas é interessante percebermos a questão que Kardec propõe no capítulo 9, item 7 do Evangelho, e fica aqui já de antemão o convite daqueles que tiverem a oportunidade lerem o capítulo inteiro, porque é um capítulo bem interessante e que nos remete às nossas dificuldades do dia a dia. Kardec, quando traz o destaque da paciência, ele também faz menção, e nós vamos perceber isso aqui no estudo, da caridade. Ele associa a paciência à caridade. E muitas das vezes não percebemos isso, porque a paciência é uma etapa do processo para que a gente possa conseguir aplicar a caridade de uma forma plena. Porque não há caridade sem paciência. Então, vamos aqui dar um exemplo corriqueiro, né? O indivíduo, eu saio disposto de minha residência a praticar a caridade. Então, no caminho para o local em que eu me programei para essa atividade, é um pouco distante. Eu preciso caminhar e pegar uma condução municipal, urbana, uma condução coletiva. Então eu já entro na condução meio aborrecido porque cheguei no horário previsto no ponto do embarque, mas a condução atrasou. Então eu já entrei aborrecido.
estabelecido na condução, prevendo que chegarei atrasado no meu compromisso de caridade. Ao entrar na condução, eu percebo que a lotação está boa naquele dia, porque como a condução atrasou, chegou gente nos pontos de embarque. E quando eu entrei já estava apertado, mas eu usei da boa disposição física, empurrei alguém para lá, empurrei o outro para cá e consegui adentrar na condução e fui. Nesse ínterim, eu recebi 2 pisadas no pé, 2 esbarrões, uma mochila que bateu na cabeça e eu cheguei no meu local completamente irritado e despreparado mentalmente para fazer a caridade. Aí desci na porta do centro espírita que eu estava me dirigindo, um irmão mais necessitado pergunta: hoje tem distribuição de cesta? Eu já, com aquele humor natural de quem passou essas pequenas dificuldades, respondo para ele: você não sabe que tem? Senta aí e aguarda que você vai ser chamado. Então já escutei tudo. Já comecei tudo errado. Perdi uma excelente oportunidade de colocar em prática aquilo que a gente estuda. E para aqueles que, como eu, estou aqui hoje falando, pior ainda, pois se fala, espera-se que nós praticamos. Porque como nós vamos falar daquilo que a gente não tem o hábito da prática? E é a coisa mais normal, a nossa dificuldade. Vamos lembrar que estamos num mundo de expiação e provas. E que aqui é uma escola. E estamos aprendendo. Então vamos ter dificuldade com tudo que a gente vai falar. O mais importante disso tudo é não desistir. É aquela nossa briga diária. Mais um dia que eu vou tentar. Se eu errar, eu vou tentar novamente. Se eu acertar, eu vou continuar tentando. Porque não há que se falar em paciência se nós não temos paciência com a gente mesmo. Não há como. Como é que eu vou dar aquilo que eu não consigo ter no caminho? Então essa é a brincadeira, esse é o exercício que a gente repete todo dia. Vai errando, vai acertando, vai um passinho para frente, 2 para o lado, 1 para trás, 3 para frente, e assim nós vamos caminhando nessa oportunidade que é a reencarnação. E muitas das vezes não reconhecemos que toda essa possibilidade de agirmos é colocada para a gente à prova todos os dias, todas as horas. Então, paciência conosco, paciência com quem nos cerca, paciência com quem eventualmente cruzamos nessa estrada que é a nossa vida. Porque se assim não tivermos, muito pouco a gente vai caminhar para frente. A grande possibilidade é ficarmos estagnados e novamente perder uma oportunidade. Bom, deixa eu pôr o óculos, senão não consigo seguir a sequência. Então Kardec começa trazendo esse comentário de um espírito que se identifica como um espírito amigo. Antigamente existia um personagem, e isso é muito antigamente, se chamava o Amigo da Onça. Era um quadrinho que existia nos jornais, nas tirinhas, jornais da década de 50, talvez de 60. Aqui todo mundo é jovem, eu sei que vocês não são dessa época. Mas era o Amigo da Onça, era aquele que só colocava o colega em furada. Então o nosso amigo, o espírito amigo aqui, ele vai nos provocar a refletir. E muitas das vezes a gente pode estar dizendo assim: nossa, que amigo da onça, ele está dizendo essas coisas para mim. Mas é importante que a gente estude e reflita sobre essas ponderações que ele está fazendo. Então ele diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos.
Antes, bendizei de Deus onipotente que neste mundo nos marcou para a glória do céu. Por que esse Espírito inicia esse estudo com essa frase? Porque geralmente, quando nós somos atingidos pela dor, e falo aqui como uma pessoa que constantemente é atingida pela dor, seja dor física, seja dor moral, seja a dor da saudade daquele que se foi, não importa, qualquer dor. Né? Primeira coisa que a gente pensa, normalmente, né? Deus me abandonou. Por que eu estou passando por isso? Aí vem aquela pergunta que não quer calar. E por que não? Mas eu sou tão dedicado, venho do Rio de Janeiro para São Paulo para fazer um estudo, faço estudo no Rio de Janeiro em algumas casas, participo ativamente de um movimento que prega a caridade, por que eu? Aí vem a pergunta, e por que não? O que nós temos que nós somos melhores do que aqueles que passam por dificuldades? E se a gente for pior? Posso tirar o casaco? Postar aqui na cadeira? Quem sabe das nossas provas? Uma vez, assistindo uma palestra de um médico, lá do Rio de Janeiro, Alexandre Costa, o nome dele. Esse menino, ele teve a oportunidade de, durante muito tempo, acompanhar o Chico Xavier nos trabalhos no centro que o Chico participava. Alexandre começou na doutrina espírita muito jovem, então ele teve essa chance, por ser um cara muito estudioso. Quando ele beirou os seus 20 anos já na faculdade de medicina, ele conseguiu essa aproximação dos eventos do Chico. Ele contava algumas histórias. Uma dessas histórias era de um trabalhador de um centro próximo que sofreu um acidente e teve seu antebraço amputado. E isso gerou uma revolta muito grande nesse trabalhador espírita. Ele dizia, mas por que isso? Por que eu estou passando por isso? E Emmanuel disse para o Chico assim, com muita delicadeza, Chico, conte para ele que era para perder o braço todo. Se ele está perdendo o antebraço, é porque ele tem mérito e foi reconsiderada a prova que estava programada para ele. Então, quando a gente passa por dificuldade, e todos nós passamos por dificuldade, né, durante o nosso processo encarnatório, a gente fica sempre se questionando, por que eu? Mas nós não sabemos o que está programado. E quando a gente tem a oportunidade de participar da programação da nossa reencarnação, ainda desencarnado como espírito, desencarnado, e quando essa oportunidade nos é dada, e nós chegamos naquela reunião, imagino eu, de alguns espíritos que vão programar a nossa reencarnação, e nós dizemos assim, eu quero pagar tudo de uma vez, porque eu tenho capacidade para passar pelas dificuldades. Então eu quero isso, aquilo, vai enumerando. Ah, mas você tem uma necessidade de treinar novamente, passar por essa experiência. Eu quero, pode botar na minha conta, eu suporto. Ainda bem que esses espíritos que nos acompanham nesse processo são muito mais evoluídos do que nós. Então, penso eu, na minha ignorância, que eles olham para a gente e dizem assim, ah, coitado, tá bom, meu filho, nós vamos atender tudo que você pede. E eles nos dão 1% de toda aquela lista que nós enumeramos porque nos achávamos superiores, superman, fortes o suficiente. 1%. E a gente não aguenta. Né? Quando vem a dura prova, a gente se abate. E uma vez, lá no Centro Sociedade Espírita Jorge, com Vila Isabel, no trabalho que eu faço sexta-feira, com a reunião, anotando as orientações do mentor da casa, que é o irmão Trento,
quando terminou o processo de orientação, ele sempre nos pergunta como é que nós estamos, se está tudo bem, se nós precisamos de alguma coisa, né? Se uma palavra. E eu nunca me coloco na condição de pedir nada, porque eu acredito que só estar ali já é uma bênção, né? Vamos dizer assim. Só que nesse dia ele não perguntou nada disso. O médium incorporado vira para mim e diz assim: onde é que tu botou tua fé? Seco, na lata. Eu falei, o quê? Onde é que tu botou tua fé? Minha vida estava assim, um turbilhão. Eu falei, não sei, também queria saber. Onde é que eu botei? Ele falou, pois é, essa é a questão. Onde nós colocamos a nossa fé quando enfrentamos a primeira dificuldade? Se nós recebemos 1% daquilo que pedimos, nós estamos falando de 0, qualquer coisa. A primeira dificuldade, onde é que nós colocamos a fé? Eu não soube responder. E ele continuou. Você acha que nós não trabalhamos no amparo, no apoio, ajudando a evitar maiores problemas para todos os trabalhadores da nossa casa, para todos aqueles que nos procuram, que nós temos acesso a ajudar? E voltou a perguntar, onde é que você colocou a sua fé? Eu de novo não sabia responder. Aí fui para casa, terminada a reunião, depois de um carão desse, né? Falei, bom, vou procurar a fé. Né? Então, acho que eu botei dentro do armário, deve estar dentro de um casaco, deve estar em algum lugar que eu esqueci onde está. E aí você vai revivendo todos os passos, todas as suas atividades do dia a dia, e você vai vendo coisas assim que você não sabe explicar. Então o Rio de Janeiro, me permitam mais um parêntese, é uma cidade muito tranquila em relação à violência. Tudo isso que aparece na televisão é mito, é mentira. Então é comum a gente sair do Rio de Janeiro e não se fala mais em assalto, por exemplo, trombadinha, que era uma figura que batia a carteira da gente. Não, coisa do passado. Ninguém no Rio de Janeiro é assaltado com uma faca, com um revólver. Nós estamos falando de fuzil para cima. É um patamar acima. O nível lá está bravo. E eu vim pensando onde eu colocava a minha fé. E por algumas vezes eu me vi de frente para um fuzil e nada me aconteceu. Eu disse, será que eu fui ajudado? Será que nesse dia o nosso mentor ou aquele espírito designado por ele fez com que aquele indivíduo não me percebesse? Porque não é possível. Eles vinham fazendo o que nós chamamos lá de arrastão, não sei como chama aqui em São Paulo, mas... né? E eu não fui alcançado. 2 vezes eu consegui, inclusive, sair mesmo, sem nenhum problema, não sofri nenhuma ameaça. E outras oportunidades, quantas vezes em dificuldades no trabalho, a gente se percebe, né? Não sei o que fazer, e de repente vem aquele estalo, vem a ideia salvadora. Será que fui eu mesmo que pensei que tive aquela brilhante ideia depois de tanto tempo sofrendo com aquele problema sem encontrar solução? Aí volta o que o mentor diz, vocês não sabem quantas vezes nós ajudamos vocês, interferimos por vocês. Não é só porque somos trabalhadores espíritas, porque quando desencarnarmos e chegarmos no mundo espiritual, ninguém vai pedir o crachá espírita das nossas atividades. Não tem carteira de trabalho, não tem nem e-mail, não adianta levar nada. Aliás, não vamos levar nada, né? Então, nós temos é que levar o quê? O resultado das nossas ações. O que nós fizemos com as oportunidades que nos foram dadas. E Chico Xavier, por isso coloquei que a paciência, ela faz parte da nossa fé,
Então a gente precisa saber suportar as dificuldades, e a fé é uma bengala extremamente necessária e que nos ajuda a suportar essas dificuldades. E Chico tinha isso escrito na cabeceira de sua cama: tudo passa. A notícia ruim passa. A notícia boa passa também. Nós vibramos em ondas. A nossa vida é assim, ó. Nós não conseguimos ter aquele voo de brigadeiro, né? Que vai tranquilamente e constante numa altitude correta. Infelizmente, nós ainda não conseguimos. Mas para nossa alegria é saber, tudo passa. A dificuldade vai passar em algum momento, a felicidade vai diminuir em algum momento, mas nós temos que estar preparados, utilizando a nossa paciência, a nossa fé, para suportar esses percalços no caminho. Senão nós vamos sofrer, e sofrer. Porque é muito difícil você vir num momento em que tudo parece dar certo na nossa vida e de repente a gente tem um estresse que vai levar a gente para baixo. Que é comum também. E a gente tem que aprender a superar isso. Então acreditar que tudo passa, penso eu, acredito eu, ser uma excelente ferramenta, um excelente exercício. Vai passar. Pronto. Vai passar. Isso é importante. E vem lá o nosso espírito amigo, continuando a mensagem para café. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. Pronto, falou caridade, ele está dizendo. Aí nós vamos lá de novo no nosso Evangelho, lá no capítulo 15, item 6. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Isso já virou até música, né? Quando ele diz: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. E ele continua no parágrafo seguinte. Aqui o texto é um pouco mais longo, eu não vou me ater a ele. Mas ele continua no parágrafo seguinte, uma observação muito importante para que a gente possa pensar sobre a caridade. Ele diz assim: a caridade é paciente. Paciência. Não adianta querer fazer caridade sem paciência. A caridade é paciente. A caridade é branda. Nós não vamos fazer caridade dando bronca nos outros. Né? Nós ajudávamos um pouquinho com a evangelização na época em que os filhos lá estavam participando da evangelização na casa espírita. E tinha um rapazinho que era da comunidade do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, atacado. Nossa, parecia que ele era do avesso. Ele aprontava toda a reunião. E ele tinha uma característica, quando confrontado, para debaixo da mesa. E como é que tira ele? Ele não saía. Aí chegou a irmã Jurceia, que é de uma família onde todos participavam da casa espírita. Jurceia, Junilda, Juvenil, e Julcídio, tudo pro Jota. Engraçado isso, né? E a Jurceia virou para mim e falou assim: André, tira ele debaixo da mesa. Eu falei: eu? Não era uma mesa alta como essa. Uma mesa de escola, para crianças pequenas. Eu falei: como é que eu vou tirar esse garoto aí? Ela dá seu jeito, tira ele daí. Aí fui eu, pequenino, desse jeito, olhei, falei: Gustavo, sai daí. E ele grunhiu lá debaixo da mesa. E já era. Voltei aqui para debaixo da mesa. Fui eu para debaixo da mesa.
junto com o Gustavo para tirar ele. E como é que chega nele? Fui dormindo e tentar falar a língua que ele estava me recebendo. E ele começou a rir. Eu acho que ali, acredito que ali, eu ganhei um pouco da confiança do Gustavinho. E consegui convencer ele a sair. Ele saiu, eu quase fiquei, porque eu não conseguia a posição para me sair. Me livrar da mesa, fui levantando com a mesa nas costas. Eu falei, já era, agora eu vou virar uma tartaruga aqui com essa mesa, né? Mas a paciência faz parte do processo da caridade. A brandura faz parte do processo da caridade. A Jurceia costumava dizer para a gente lá no céu, Jurceia, estamos com um problema. O que nós podemos fazer? Eu não sei, mas haja com amor e brandura. Sempre. Ah, mas em toda oportunidade? Toda. E aquele irmão que está brigando, está xingando? Amor e brandura. E aquele outro que está revoltado? Amor e brandura. E para com nós mesmos? Amor e brandura. Era a receita de bolo dela. Aliás, ela tinha ótimas tiradas. Me botaram uma vez na comissão para discutir o estatuto da casa. Vocês já passaram por isso, da revisão do estatuto? Depois de 1 ano e meio, a gente estava no artigo 2º. 1 ano e meio. Ia lá na frente voltar. Ia lá na frente voltar. Aquele processo sobre a lei José, perdi a paciência. É mesmo? Falei, chega. Deixa eu te contar uma coisa. Quem tem paciência, não perde. Você não perdeu nada, porque você não tem. Tá bom, então eu não tenho paciência, então eu não perdi, mas eu estou sem, então não dá para continuar a reunião. E era assim, ela com a sabedoria dela conseguia passar essas mensagens, esses ensinamentos para todos nós. E continua, Paulo. A caridade é benfazeja, a caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. A carapuça vai entrando na roupa da gente, assim a gente vai pensando, né? Não se azeda no trânsito, com aquele colega que está do nosso lado falando besteira, os palmeirenses que pensam que são campeões mundiais e não são, né? A gente vai, os tricolores lá no Rio também, povo bobo, rapaz. Eu sou tricolor, por isso que eu posso falar. E continua. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta. Tudo suporta. Não é suporta isso, aquilo. Vou dar a lista do que nós suportamos. Esquece. Tudo é o conjunto único. E mais, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Esse é Paulo, contando para a gente sobre caridade e inserindo no processo da caridade o tema da noite, a paciência. Bom, e o nosso espírito amigo continua aqui, ó. A paciência também é uma caridade. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais meritória, a de perdoar aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Quanto tempo a gente está perdendo em discussões bestas, sejam políticas, seja futebolísticas, seja... Não importa o tema, vamos escolher um tema aqui. A gente perde um tempo danado com isso, desfaz amizades, deixa de falar com as pessoas, abandonamos aqueles irmãos, porque achamos que nós somos os detentores da razão, quando nós não sabemos nada. O pouco que nós temos de conhecimento é muito pouco. O que nós podemos afirmar do que acontece no mundo espiritual? Quase nada. Mas nós continuamos agindo com esse nariz para cima, essa empáfia toda, essa coisa de que somos os melhores.
Por quê? Porque estudamos a doutrina espírita? Ou porque praticamos os ensinamentos da doutrina espírita? Onde nós estamos nessa lacuna? Na prática ou só no estudo? Pô, mas estudar já é um caminho. E o que você faz com o conhecimento que você adquiriu? Lembra que Jesus dizia que ninguém põe a lamparina debaixo do quê? Que tem que iluminar por cima? Ele falou isso. Não foi para economizar luz, não. Foi para a gente pensar o que a gente vai fazer, onde a gente vai colocar o nosso conhecimento. Ah, mas eu estudei. Né? Se o colega não estudou, o problema é dele. Onde a gente botou a caridade e a paciência? Para entender que cada um no seu tempo. Ou a gente acha que nós somos chamados de trabalhadores da última hora à toa? Nós não estamos na primeira hora, não, gente. Ouso dizer que nós estamos depois da última. Ora, nós não estamos nem mais na última, nós já passamos por ela, essa oportunidade já foi. Nós estamos literalmente nadando atrás da última hora para tentar chegar nela. Então não tem essa de achar que eu sou melhor que alguém, de que eu sei mais do que alguém, de que faça aquilo que eu falo, mas não faça aquilo que eu faço. Então, se estudamos, se estamos nos esforçando, primeiro, coloquemos em prática. Segundo, vamos distribuir conhecimento. Para quem? Para todo mundo. Até aquele que passou na rua do nosso lado, se tiver oportunidade, distribui. O que isso vai te custar? Quantos neurônios nós vamos queimar? Então vamos utilizar aquilo que nós temos para ajudar e facilitar a todos. Né? E vamos continuar. E vem o nosso amigo espírito. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são tantas picadas de alfinetes. Tantas dificuldades que atravessamos, que suportamos, e que ele classifica como picada de alfinete. São coisas pequenas, que muitas das vezes transformamos isso num problemaço. A gente não sabe nem o que vai acontecer na frente. E quando falo isso, falo por mim também. Né? As minhas dificuldades, às vezes eu transformo elas num vulcão em erupção. Porque são minhas e eu não estou suportando, eu não estou sabendo lidar com elas. Será que não são só picadas de alfinetes? Será que o que está programado daqui para frente não vai ter um outro desfecho do que aquele que penso eu vai ocorrer? Aí vamos voltar lá àquela pergunta do mentor lá da Sociedade Espírita Jorge. Já que está a tua fé? Já que você colocou ela, que prateleira você colocou ela? Aonde? E o nosso irmão continua aqui. Portanto, a caridade, a paciência, a obediência, a resignação fazem parte da conscientização da lei da caridade. Junta tudo. Esses são os ingredientes do nosso bolo que nós vamos preparar. Como é que nós vamos fazer? Junta isso tudo. Bate não sei quanto tempo, pré-aquece o forno, coloca lá, não esquece do fermento, e depois passa um cafezinho e chama todo mundo para comer. Porque é o que nos cabe. É trabalhar com isso tudo. Não é fazer uma dessas partes. Não, eu vou me dedicar somente à resignação. Então eu vou ser resignado com tudo que me aconteça. Mas nós fomos criados para viver em sociedade. Uns para com os outros. Senão nós íamos, para que sairíamos da caverna? Quando lá estávamos, se não fosse para viver em sociedade. Cada um na sua caverna. Tudo bem. Ou como eu brincava, vou para o farol depois que aposentar. Com vira-lata, eu vou ficar lá no farol, aqueles faróis que tem no meio do oceano lá, pescando, não sei nem pescar.
As 3 vezes que eu fui pescar na minha vida foi um fracasso. Consegui pegar nada, tive que passar na peixaria e comprar um peixe para dizer para a esposa que eu estava pescando, senão ela não ia acreditar. Então, é difícil, né? A gente se preparar. Então não tem que escolher só uma coisa. A gente está aqui para viver todas as oportunidades, todas as experiências. A gente não deveria desperdiçar. Ah, mas e se desperdiçar? O que vai me acontecer? Nada de mal. Mas nós vamos voltar na mesma sala de aula, com as mesmas experiências, em outra vida. Porque não há progresso pulando, saltando etapas. Nós não vamos conseguir sair da escola primária e ir para a faculdade sem passar pelo ensino médio. Nós vamos ter que passar pelo ensino médio. Então, se nós não conseguirmos aqui, minimamente, cumprir aquele 1% que foi estabelecido, nós vamos repetir as experiências de uma forma cada vez mais voltada para o nosso êxito. E isso pode significar que a gente tenha um pouco mais de dificuldade ou um pouco mais de facilidade, vai saber, né? Quem sabe são aqueles que programam, não nós. Um jovem galileu que nasceu há 2025 anos atrás ensinou que deveríamos nos reconciliar com os nossos adversários. Por que eu coloquei isso aqui? Porque muitas das vezes nós deixamos essa oportunidade escorrer entre os dedos. E vou contar uma história comigo também, e aí eu posso falar à vontade, eu não preciso pedir autorização para o envolvido, né? O envolvido sou sempre eu nessas confusões que eu me meto. Estava eu na fábrica que trabalhava e dividia a sala com um companheiro, que o apelido era Cavalo. Era um cara maior do que eu, com um humor que era um azedume só. Era aquele que você entrava na sala e dizia assim, bom dia. Bom dia por quê? Quer um café? Não te pedi nada. Opa! Então a gente estava sempre preocupado com a reação do cabra. E ele era o chefe. Então ficava todo mundo ali sem saber direito o que ia fazer. Tinha um colega nosso que entrava e dizia assim, hoje ele não me escreve, eu vou pegar ele lá na rua. Eu dizia, rapaz, onde isso vai parar? E chegamos a um clima de tal nível de estresse que eu já não estava mais suportando também as dificuldades da convivência, né? E estava mentalmente maquinando uma maneira de me livrar dele com amor e brandura, mas me livrar dele. Ou eu me transferir, ou ele ser transferido. Acontecia alguma coisa, a gente não sabia o quê. E uma vez veio uma intuição, obviamente que não foi minha, tenho essa consciência, de falar assim para mim, na minha cabeça, aquilo ficar latejando. Chega antes dele e faz uma prece. Para mim, para você e ele. Eu para ele? Esse era o meu diálogo, eu comigo mesmo. Como é que eu vou rezar por alguém que não dá nem bom dia? O que eu vou pedir? Para ele ter educação? Não, para eu ter educação. Começa com a gente a reforma. A brincadeira é essa. Eu não vou. Hoje nós estávamos conversando, as meninas, a Cláudia e a Sandra aqui na frente conversando, e alguém falou que ninguém muda o outro, né? Alguma coisa assim. E ninguém muda mesmo. A única pessoa que a gente consegue mudar, nós. Então começa mudando aqui. Eu fiquei com aquilo na cabeça e demorei meses para pôr em ação as planos. Parecia o plano de Cebolinha para derrotar a Mônica, infalível. Eu falei, mas vai dar certo, vamos lá. Comecei a fazer. Como é que a coisa deu certo? Óbvio, eu aposentei, ele aposentou antes de mim, nós não conseguimos chegar no apogeu do que se poderia falar na amizade, de eu convidá-lo a ir à minha residência, nem ele me convidar a ir na residência dele, mas a gente já conseguia sentar na mesma mesa para almoçar. Eu aqui, ele lá na ponta. Mas isso já foi um avanço, porque nós não conseguimos dividir a mesma mesa no refeitório.
Então nós precisamos mudar e nos reconciliar com os nossos adversários, que são figuras criadas por nós. Se a pessoa não gosta da gente, deixa ela. Ou não gostar. Por que eu vou entrar na mesma vibração que ela? E vou pôr no meu consciente como eu fiz? Não gosto dele também. Se ele não gosta de mim, alguma coisa deve ter acontecido. Faço eu a minha parte para consertar. Agora, eu não vou entrar na mesma vibração e transformar o indivíduo num inimigo. Porque aí nós vamos carregar isso por algumas encarnações. E a mim já me basta eu. Não preciso de mais ninguém para fazer encrenca. Eu mesmo já me basta. E encerrando, né? O nosso Espírito continuou a mensagem. Tende no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. O Cristo, como diz o nosso Espírito amigo, sofreu, né? E para nos dar o exemplo, a vida dele foi um exemplo para todos nós. Olha quanta coisa esse ser suportou para estar entre nós. Primeiro, quanto que ele não baixou da sua potencialidade para conseguir encarnar num corpo entre nós, da sua vibração espiritual. Quanto que ele não deve ter gasto de energia para poder estar entre nós e ter o fim da vida da forma que teve. E a gente reclama das picadas de alfinete. Então, meus amigos, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Peço a Deus e a Jesus que nos abençoe, que nos proteja, que nos ajude, nos intua e faça com que nós tenhamos condições de manter a nossa fé, para que nós possamos suportar as nossas dificuldades, planejada adredemente no espaço do mundo espiritual. Muito obrigado, muita paz.